Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui que eu acho que fica mais fácil de mostrar o que é o Simples Nacional, assim, falando e mostrando aqui nesse slide. Então, o Simples Nacional ele é um regime de tributação simplificado que foi criado ali para poder facilitar para micro e pequenas empresas, né? Então, o regime de tributação no Brasil ele é extremamente complexo. E na hora de você pagar esses tributos, acontecia muito erro, muita sonegação também, e o governo achou por bem criar ali um regime simplificado, onde você consegue emitir os seus impostos de forma mais ágil. Então, só para vocês compreenderem, o contribuinte que adere ao Simples Nacional, ele é tarifado de uma forma simplificada. Ele paga vários tributos. Aí tem tributos que são tributos federais, estaduais e municipais. Então, tudo isso ele vem numa única guia. Já nos outros dois modelos ali, que é o lucro presumido e o lucro real, essa forma de tributação, essa forma de cobrança, ela é um pouco diferente. Então, a tributação no Simples Nacional, ela é feita com base no seu faturamento anual da empresa. E as alíquotas elas vão variar ali de acordo com o tipo de atividade que você está exercendo e também o seu faturamento anual. As alíquotas elas são feitas de forma progressiva, ou seja, o Simples Nacional ele possui uma tabela ali com várias faixas de faturamento e alíquotas progressivas, e isso aí são divididos em alguns anexos. Então, nos próximos slides ali, acho que no próximo, nós vamos ver um pouco sobre esses anexos. Existem algumas atividades que podem fazer adesão a esse regime de tributação do Simples Nacional. E aí você precisa consultar para ver se a sua atividade ela pode ou não fazer parte. O recolhimento ele é feito de forma mensal, através de uma DAS, então o contador vai lá, ele emite uma única guia para você, e você paga, e aquele é o tributo sobre os impostos ali, tanto federais, quanto municipais, quanto estaduais. Obviamente existem outras coisas a serem consideradas, né, pagas, que no caso seria a sua contribuição previdenciária, e também a sua contribuição, o seu pagamento ali de imposto de renda de pessoa física. Então nós temos 5 anexos, cada anexo prevê ali um tipo de atividade. Então, primeiro o anexo 1 é o comércio, o anexo 3 é indústria, e o anexo 1 é comércio, o anexo 2 é indústria, o anexo 3 é serviço, e o anexo 4 e 5 também são serviços. E aí, cada um deles tem uma alíquota diferenciada baseada ali no seu tipo de atividade, no seu tipo de faturamento. Então, eu grifei aí em azul o anexo 3, que normalmente é o tipo de atividade que vocês exercem relacionada à saúde, eles são tributados em cima do anexo 3. Isso vai depender também do seu faturamento e da forma como você optar por trabalhar. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tabela. Essa tabela é a tabela do anexo 3, que mostra as faixas de rendimento relacionadas a cada a cada etapa ali de faturamento. Então, se você faturar até R$180 mil no ano, você paga 6%. Se você faturar acima disso, vai pagar 11%. Então, depende ali do tipo da quantia de faturamento que você teve ali anualmente. Aqui são as atividades, né, os CNAEs, atividade econômica que são previstas ali no anexo 3. Então, a atividade de psicologia e psicanálise, a atividade de fisioterapia, a atividade de terapia ocupacional, atividade de fonoaudiologia, atividade de terapia e de nutrição, e enfim, há outras atividades ali relacionadas à saúde. E aqui nós temos a informação que faz toda a diferença, que seria o fator R.
Bom, então o fator R, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer ali que você pode pagar menos impostos ali se você tiver uma folha de pagamento acima de 28%. O que constitui essa folha de pagamento? Então, essa folha pode ser algum funcionário que você tenha, mas normalmente quando você é um prestador de serviço, você é a única pessoa, né, que trabalha dentro daquela empresa. E aí entra também a questão das contribuições previdenciárias e do Prolabore. Aí o que vem a ser o Prolabore? O Prolabore, ele é uma retirada mensal dos sócios. Você, como prestador de serviço, você é o dono e sócio da sua empresa. Nesse caso, então, seria a sua retirada mensal. Veja que a retirada mensal, a qual eu estou falando aqui, ela não se refere exclusivamente ao valor que vai sobrar para você no final do pagamento dos impostos. Eu estou falando que o Prolabore é um valor que você considera de retirada e que vai fazer diferença ali quando você for pagar sua contribuição previdenciária, ou seja, o INSS, e pagar o seu imposto de renda, né? Então, ele vai afetar diretamente nesses fatores ali. Para facilitar aqui, por que eu devo me preocupar então com o fator R? Eu devo me preocupar porque se eu não conseguir aplicar o fator R, eu caio automaticamente numa alíquota maior, que é a alíquota do anexo 5, que é acima de 15% acima. Portanto, eu vou pagar 15% de impostos, enquanto se eu escolher ali um valor de Prolabore que possa gerar ali o fator R, que possa incidir sobre o fator R, eu vou pagar apenas 6%. Dependendo do meu faturamento, obviamente. Para exemplificar isso, eu coloquei aqui o anexo 5, certo? Então, se você considerasse ali um faturamento mensal de R$20 mil e você escolhesse retirar ali R$3 mil como Prolabore para você contribuir ali com o seu INSS e pagar o seu imposto de renda em cima desse valor, o total de imposto que você iria pagar seria de R$3.225, porque a alíquota efetiva seria de 16%, acima um pouco de 16% ali. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você vai pagar, considerando o imposto de renda, o INSS e a sua guia de impostos ali, gerada pelo Simples Nacional, você vai pagar ali R$ 3.612,45. E o seu lucro líquido ali vai ser de R$ 16.387,55. Portanto, se você considerar o fator se você considerar um Prolabore ali de R$ 5.600, em cima dessa nota que você emitiu ali de R$20 mil, você vai pagar uma DAS de R$ 1.460. Porém, isso aí vai aumentar o seu valor de INSS, ou seja, isso vai para R$ 616 e o imposto de renda sobre pessoa física vai para R$ 501,24. Porém, quando você soma todos os impostos que devem ser pagos, esse valor vai para R$ 2.577,24. Ou seja, aqui você vai receber R$ 17.422,76. R$1.000, mais de R$1.000 de diferença aí entre o anexo 5 e quando você consegue entrar no anexo 3, que nesse caso aqui está embasado no anexo 3, com o fator R. Ok? Então, essa basicamente é a diferença. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa pode perguntar. Aqui tem um simulador do fator R, se você quiser fazer esse cálculo aí. É online, então você vai preencher algumas informações ali, como o faturamento e o Prolabore, e aí ele vai te falar ali quanto que você tem que considerar ali de Prolabore para utilizar o fator R, ok? Mas obviamente isso qualquer contador ali vai saber explicar também. Então é isso.